Meus irmãos, então a ideia é, eu preciso estar insatisfeito. Como? Se a insatisfação às vezes parece uma coisa ruim para o ser humano. Ah, mas você só vive insatisfeito com as coisas? Bom, veja bem, que nós podemos sim estar insatisfeitos com muitas situações. Não podemos dizer que insatisfação é descontentamento. Então eu fico contente, ficamos contentes com a nossa situação atual, com tudo que Deus nos deu, mas nós não podemos ficar satisfeitos, porque essa satisfação nos leva ao comodismo. Ah, eu estou satisfeito, ou seja, onde eu estou está bom, e eu não preciso melhorar, eu não preciso crescer, eu não preciso desenvolver, gera então um comodismo. Então nós temos que estar contentes e agradecidos com toda a situação, mas não estaremos de maneira alguma satisfeitos. Tá? Ou seja, deixa que o coração fique insatisfeito, porque se nós ficarmos satisfeitos com as coisas, não fazemos acontecer. Olha só a situação de Neemias, quando ele ouviu a situação de Israel, lá em Jerusalém, como é que o povo estava na miséria, em desprezo, o templo destruído, os muros derrubados, as portas queimadas, isso gerou nele uma insatisfação tão grande, que o levou, ele lamentou, ele chorou, ele orou, ele jejuou. Então a insatisfação, ela vai mexer conosco. A insatisfação, ela vai gerar em nós alguns sentimentos, algumas atitudes, e é exatamente isso que nós esperamos, que a insatisfação nos faça produzir algo. Veja só que o contentamento, ele atua junto com a gratidão. Então quando ele fala, peraí, eu estou contente, o contentamento atua junto com a gratidão por aquilo que nós já alcançamos. João Batista, quando ele pregava ali às margens do rio onde batizava, vieram soldados e disseram, e nós o que faremos? Ele falou, olha, não sejam violentos, não sejam agressivos, não dê depoimento falso e contentai-vos com o vosso soldo. Ele falou, olha, você vai ficar contente com o que você ganha, você tem que ficar contente, mas veja bem, que ficar contente não é a mesma coisa que ficar satisfeito. Um soldado ganha soldo de soldado, mas o soldado pode ganhar soldo de sargento, ele pode ganhar soldo de capitão, ele pode ganhar soldo de coronel, desde que ele se esforce, estude, faça curso, faça por onde ser promovido. Ele não pode ficar a vida inteira e falar assim, eu estou satisfeito com o meu soldo de soldado, de maneira alguma. Então o soldo é o pagamento do soldado, por isso que chama soldado, né, que é soldo, recebe o soldo. Então ele disse, olha, eu estou contente com o que eu ganho, mas eu não estou satisfeito. Quando nós ficamos contentes com o que nós ganhamos, você fala, Deus, obrigado, Senhor, por esse salário. Às vezes fala assim, mas é só um salário mínimo. Obrigado, Senhor. Eu estou apresentando ao Senhor contentamento, gratidão por isso. Mas eu estou satisfeito? Não, eu quero ganhar 10 vezes isso. Ótimo, vai trazer mais conforto para nós, mais conforto para a família, mais estabilidade, ou seja, com certeza isso não faz mal para ninguém. Então João Batista falou, contentai-vos, ou seja, a ordem de Deus é estar contentes, e a Bíblia ainda fala, Paulo escrevendo a Timóteo, ele falou, olha, tendo com que vestir e sustento, estejamos contentes. Ou seja, já é motivo para agradecer a Deus. Mas lembre-se que contentamento não é a mesma coisa que estou satisfeito. Não. Satisfeito significa não preciso de mais. Satisfeito significa esse ponto aqui para mim tá bom e é suficiente. Mas olha só que a vida então, ela não pode trabalhar conosco dessa forma. Não podemos parar nas etapas da nossa vida. Enquanto que a insatisfação atua no sentido, é contrário ao comodismo. A insatisfação, ela é contrária ao comodismo. Enquanto eu estou insatisfeito, eu estou procurando, eu estou me virando, eu estou mexendo, eu estou procurando daqui, eu estou procurando dali. Por quê? Não estou satisfeito. Eu quero melhorar mais. Eu já li a Bíblia uma vez, eu não estou satisfeito, eu quero ler 2. Lá em casa, nós construímos um quartinho, mas eu não estou satisfeito, eu quero 2. Quer dizer, meu Deus, então a satisfação, tá? Ela deixa o homem no comodismo. Então estar insatisfeito significa, eu consigo, eu posso melhorar mais a minha vida. Muitas pessoas, por estarem satisfeitas com alguma coisa,
se acomodam e não progridem nem desenvolvem mais. Vamos entender que a insatisfação ela não se aplica a todas as áreas. Não, meus irmãos. A insatisfação, precisamos ficar insatisfeitos? Sim, mas ela não se aplica a todas as áreas. Bom, eu enumerei 3 áreas que a insatisfação não pode se aplicar. São áreas que eu tenho que falar, estou satisfeito, pronto, e não podemos mexer mais. Veja só, que a primeira situação em que a insatisfação não se aplica, tá, é em relação ao dinheiro. Ao dinheiro. Ah, mas você acabou de falar que o salário, se é um só, eu posso ganhar 10? Sim, mas o problema é o seguinte, eu tenho que pensar entre a insatisfação e a ganância. Essa é a questão. É tentar achar a diferença, a linha que separa essas duas coisas. Querer ter mais dinheiro é pecado? Não, não é pecado, gente. Veja bem que ter dinheiro não é pecado, nunca foi pecado e não está escrito na Bíblia que é pecado. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Então, podemos ter dinheiro sim, desde que isso não se torne ganância. Ganância é pecado, ganância é cegueira, ganância destrói as pessoas. Então, quem tem ganância nunca estará satisfeito, ok? Então não existe uma satisfação para a ganância. Então espera aí, opa, a ganância é como a Bíblia diz, que é sempre mais, é como fogo, não para de queimar, não para, nunca diz basta. A insatisfação, não é? Ou seja, ela não pode se aplicar ao dinheiro de maneira alguma. Mas a gente pensa, como é que eu vou saber o limite para ter dinheiro? Qual que é o limite para o dinheiro? Então pensa aqui, alguém tem uma renda estável, ou às vezes uma renda residual, uma renda passiva, já tem uma renda residual, ok, por que essa pessoa precisa agora de talvez comprar uma fazenda, 2 fazendas, 3 fazendas, 4, 5? Por que uma pessoa precisaria de comprar 5, 6, 7, 8, 10 apartamentos? De repente é um para o filho, um para a filha e tal, ok, todo mundo já tem, mas eu continuo comprando mais. Para quê? Espera aí, eu tenho uma casa na cidade, um apartamento, eu tenho um sítiozinho, ok, tenho uma casa na praia, ok, agora eu vou comprar 2 casas na praia, 3 casas na praia, mais 5 apartamentos, para quê? Em quantos lugares nós podemos morar ao mesmo tempo? Em quantos lugares? Isso é ganância. Isso é ganância. É ganância uma pessoa querer dinheiro que ela não vai dar conta de gastar na vida. Ou já tem o que não é suficiente, o que é mais do que o suficiente para viver a vida inteira, mas quer mais e mais, e muitas vezes para adquirir esse mais e mais, ele usa de meios ilícitos, às vezes de engano, explora as pessoas, às vezes rouba as pessoas, engana as pessoas, defrauda as pessoas. Por quê? Porque não tem limite. Então, o dinheiro, ele sempre, quando ele é ganancioso, ele não tem limite para ter, ele está sempre insatisfeito, sempre mais, mais e mais. Mas isso é um desequilíbrio. A vida dessa pessoa deixou de ser viver, mas é ganhar dinheiro. Se não está ganhando dinheiro, não está vivendo. Isso é doença, isso é cegueira, isso é destruição espiritual. Então veja só, que uma pessoa nessa condição, ela não vai viver. Ela não vai viver, porque a vida dela vai ser pensar dinheiro. Não. Veja bem, se uma pessoa, pastor, mas eu tenho 5 imóveis, será que eu cometo pecado por isso? Olha só, você tem 5 imóveis, mas de repente esses 5 imóveis, ele que te gera uma renda residual, é seu salário, é seu sustento, é sua aposentadoria, ok, é renda passiva. Agora, a gente continuar acumulando desesperadamente mais e mais, para quê? Para quê? Onde é que nós vamos com isso? Para que serve? Qual a aplicação disso, se não para deixar as pessoas cada vez mais avarentas? Então, quando eu falo esteja insatisfeito, mas isso não se aplica ao dinheiro, que tem que ter um limite para nós não tropeçarmos na ganância. Não podemos então confundir insatisfação com ganância financeira. A ganância é amor ao dinheiro. Isso é pecado, pois é a origem de todos os males. Meus irmãos, olha o que Paulo disse
a Timóteo, ele falou assim: porque nada trazemos para esse mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens em ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, Deus falou: olha, você pode ter sim, mas cuidado com a ganância, cuidado com o limite. Qual que é a razão da nossa vida? A Bíblia fala que adquirir riqueza e desfrutar dela é dom de Deus. Agora, desfrutar de riqueza, ter riqueza que você não pode nem desfrutar dela. Eu tenho 10 fazendas, não consegue nem ir nas fazendas, não consegue nem ver o que é que tem lá. Está desfrutando? Não, ganância. Passou do limite, é ganância. Sabe, queridos? Então, outro caso que a insatisfação não se aplica. Veja só que quando Deus, lá no Deuteronômio, orientou Moisés para orientar o povo, falou assim: olha, quando esse povo entrar na terra de Canaã, eles vão querer ter um rei para si. Então eu vou dar orientações aqui para o rei. Olha lá, ele vai dizer assim: o rei não multiplicará para si mulheres. Não multiplicará para si mulheres. Fiquei pensando, meu Deus, não é? Que história então é essa? Meus irmãos, nessa sociedade líquida que nós vivemos, a sociedade hoje é líquida. Sabe, na verdade as coisas estão... essa relação principalmente, não é, de amor, de casamento, de família, de afeto. Como é que as pessoas ficam insatisfeitas tão rápido e isso está se tornando cada dia mais comum? É uma sociedade líquida, ela escorre pelos dedos, as coisas não têm estabilidade, não permanecem. De maneira que trocar de marido, trocar de esposa, ou arranjar mais um homem, arranjar mais uma mulher, virou coisa comum na nossa sociedade. Por quê, hein? Porque a pessoa fala: eu estou insatisfeito com essa mulher, arranja outra. A mulher fala: eu estou insatisfeito com esse homem, arranja outro. Ou seja, é uma insatisfação que nós não entendemos. Mas peraí, não foi assim que a Bíblia ensinou? Deus criou Eva para Adão e ponto final. Deus criou Eva para o Adão, pronto, acabou. É só isso que a Bíblia colocou, nada mais do que isso. Mas, se nós olharmos na Bíblia, contrariando aos princípios que Deus estabeleceu, tanto Davi como Salomão, eles acumularam para si mulheres. E a Bíblia nos mostra que isso foi a perdição deles. Isso foi a perdição de Davi, isso foi a perdição de Salomão, porque os dois resolveram multiplicar para si mulheres. Eu fiz um estudo para homens, falei sobre Sansão, Davi e José. Os 3 homens que nessa área de envolvimento com mulheres tiveram alguns pontos bastante dignos de nota. Sansão era um devasso. Davi, fiquei pensando, Davi, ele tinha várias mulheres, mas quando ele viu a Betseba, ele quis essa mulher. Eu fiquei pensando, quantas mulheres é suficiente para um homem? Davi já tinha várias, mas viu aquela e quis aquela também, e continuaria assim. Por quê? Porque há no coração do homem essa sensação de insatisfação, a qual deve ser combatida. Fala, não é assim. Deus criou Eva para o Adão e ponto final. Ou seja, é um homem e uma mulher, e isso forma uma família, isso forma um casal, simplesmente isso. Fora disso, traz perdição. Que Deus falou, olha, porque as mulheres, muitas mulheres vão perverter o coração dos homens. Vão perverter. E hoje as coisas na sociedade líquida está tão comum que agora, não é comum agora um homem e 2 mulheres da mesma casa, 2 homens e uma mulher da mesma casa, ou seja, fazendo essas misturas.
Por quê, hein? Porque não estão satisfeitos. Ah, não, só com uma mulher, podia ter mais uma aqui nessa relação. Ou seja, vira desordem, vira perversão, exatamente que contraria os princípios estabelecidos por Deus. Então a insatisfação, ela não atinge essa área, ela não pode atuar nessa área absolutamente. Absolutamente. O terceiro caso em que a insatisfação não se aplica é na relação com os alimentos, em relação com a comida. Então veja só que a comida, essa comida que dá vida ao nosso corpo, é a mesma comida que mata o nosso corpo. A comida que dá vida é a mesma que mata. Por quê, hein? Porque eu lembro da minha mãe, a gente enchia o prato mais do que podia comer. Ela falava, oi, maior do que a barriga. Por quê? Botou no prato, não deu conta de comer. Ou seja, o olhão. Então, muitas vezes, a gente come com o olho, sabe? Come mais. E essa comida que dá vida ao corpo, ela também mata. Porque são tantas doenças relacionadas à alimentação, muitas. Talvez a maioria delas. Obesidade, pressão alta, diabetes, câncer em alguns casos, problemas cardiovasculares, gastrite, colesterol alto, problema digestivo e gastrointestinais, tudo isso relacionado à falta de controle, à falta de satisfação. A gente sabe que aquele tanto é suficiente para a gente estar bem. Por que a gente quer mais? Porque é gostoso, porque aí a gente acaba comendo mais do que deve. Ou seja, é um descontrole. Então a gente tem que aprender a dizer, estou satisfeito, não preciso de mais. Estar satisfeito eu não preciso de mais. Então, na relação com a comida, a gente tem que exercitar isso. Dizendo, olha, eu já estou satisfeito, eu não preciso de mais. Porque mais, com certeza, vai trazer problema ao nosso corpo, à nossa vida. Porque a comida que dá vida ao corpo é aquela que também mata o corpo. Sabe, por isso que Deus nos impõe sempre moderação. Então, a insatisfação não se aplica na relação com o dinheiro, na relação com marido e esposa, homem e mulher, não se aplica na relação com a comida. Para isso aqui, nós temos que dizer, estou satisfeito e ponto final. Queridos, precisamos nos esforçar e lutar. Às vezes o marido e a mulher teve um problema, poderia dizer assim, não estou satisfeito com essa mulher, com esse homem, vou embora, vou arrumar outro. Não, a gente tem que tratar os problemas. Tem que tratar os problemas, por quê? Porque eu tenho que estar satisfeito com essa mulher. E essa mulher tem que estar satisfeita comigo. Entendeu? Ou seja, então nessa relação é isso. Quer dizer, esposa, marido, olha para ele, olha para ela. Está satisfeito? Dá um jeito de ficar satisfeito. Dá um jeito. Não é? Eu sempre falo no casamento, você tem obrigação de fazer dar certo. Você tem obrigação de fazer dar certo. Então faça dar certo. Faça dar certo e ponto final. Agora, queridos, qual o perigo de estar satisfeito? Nós falamos, nosso tema é, esteja insatisfeito. Abrimos 3 exceções. Agora, qual é o perigo de uma pessoa estar satisfeita? Primeiramente, a Bíblia fala em Timóteo, nós lemos agora mesmo, que tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. A Bíblia nos ensina o contentamento, meus irmãos. A Bíblia nos ensina o contentamento. Isso nos ajuda a nos manter em simplicidade, em humildade, evita a arrogância soberba. Então, a Bíblia diz que devemos estar agradecidos, contente é isso, né? Agradecido, mas não acomodados. Não vamos confundir contentamento com comodismo. Veja só, que estar satisfeito é tão perigoso. Por quê? Querido, o homem é um ser vivo. Por isso é normal crescer e desenvolver a cada dia. É normal. Eu não posso. Eu cursei lá o primeiro ano do primário. Terminei. Estou satisfeito? Não, porque somos seres vivos. Precisamos crescer. Tem um segundo ano, tem um terceiro, tem um quarto, tem um quinto. E por aí fora vai. Formou no ensino médio, agora tem ensino superior? Tem. Tem pós-graduação? Tem. Tem pós-doutorado? Tem. Ou seja, não tem limite.
para a gente crescer. Quer dizer, agora se a pessoa fala, era comum a gente ouvir do lugar de onde nós viemos, o pessoal fala assim, não, já formei. Terminou o ensino médio, já formei. Mas e aí, você vai fazer o que agora? Não, já formei. Não formou. Não formou, a gente nunca forma. A gente nunca forma. Nós estamos sempre desenvolvendo, porque nós somos seres vivos. Então, se eu disser, não, mas eu já estou satisfeito, eu formei o ensino médio e eu estou satisfeito, isso é mediocridade. Isso é mediocridade, nós não podemos de maneira alguma ficar acomodado com isso, não podemos. O homem é um ser vivo, então ele tem que crescer, tem que desenvolver a cada dia. A satisfação diz ao homem que ele não precisa crescer mais. Quando ele fala assim, quando você fala que está satisfeito, significa eu não preciso de mais. Mas nós precisamos de mais crescimento, sim, como seres humanos. A satisfação gera comodismo, a satisfação gera até mesmo egoísmo, porque nos impede de ver que o outro precisa. Estou satisfeito consigo mesmo? E o outro? Olha a situação dessa pessoa, olha a situação que está esse ser vivo. Então, a satisfação, muitas vezes, tira de nós a oportunidade, o desejo de realizar outras atividades na vida. Podemos? Mas eu já estou com 61 anos. Eu acho que agora eu estou satisfeito. A Bíblia fala assim, na velhice ainda darão fruto. Não, mas então não estou satisfeito ainda. Por quê? Porque essa árvore vai dar fruto, ela vai dar fruto até morrer. É o que tem que acontecer, vai dar fruto até o último dia. Ou seja, vai ter meta de produzir, de gerar novas vidas. Meus irmãos, a gente fica pensando nesses países aí da Europa, onde há grande índice de suicídio, uso de drogas. O que aconteceu, hein? As pessoas estão satisfeitas, estagnadas, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, porque não tem relação com Deus. Porque se tivesse relacionamento com Deus, meus irmãos, a nossa relacionamento com Deus nos impele a cada dia eu ser mais santo. Senhor, eu vigio o meu comportamento, a minha atitude, eu vigio o meu olhar, eu vigio a minha vida de oração, de leitura da Bíblia, aquela pessoa que está perdida, aquela pessoa que está no pecado, aquela que está se sentindo culpada, aquela que está desviada. Nós temos meta para a vida todos os dias. Ou seja, Senhor, eu estou insatisfeito, tem tanta coisa para fazer a cada dia. Entendem? Essa é a nossa meta. Então, quando a pessoa fala que ela está satisfeita, ela para de olhar para o outro. Ou seja, existe ainda alguém que precisa da nossa intervenção. E a satisfação, gente, ela gera mediocridade. Mediocridade é gosto pervertido. É contentar-se com o mínimo, quando o máximo está ao alcance. Isso é mediocridade. Fala, não, Senhor, tá bom aqui. Não está bom, não. Não está bom, nós podemos ir mais adiante. Eu tirei nota 6, está bom para passar. Não está bom, não. O limite são 10. Por que não? Por que não tirar 10? Não, eu tirei 6. Por que podemos tirar 10 em vez de contentar com 6? E a satisfação, ela gera crentes religiosos, cujas vidas não são transformadas. Meus irmãos, já li um versículo hoje e já agradeci a Deus e pedi a Ele pelo dia. Acabou. Diz assim agora, estou satisfeito, pronto, não preciso de mais. Não gera transformação de vida. Isso é crente religioso. Isso é crente religioso. Porque na verdade a pessoa que diz, Deus, eu não estou satisfeito, Senhor. Essa pessoa, ele vai buscar um relacionamento com Deus em que fala, Senhor, a minha boca, Senhor, ela ainda está maledicente. Olha aqui, Senhor Deus, eu ainda estou reclamando, Senhor, eu estou murmurando, meu Deus, eu estou xingando ainda, meu Deus, eu estou gritando ainda, Senhor, eu preciso do fruto do Espírito Santo, eu não estou satisfeito, meu Deus, eu preciso da unção do Espírito Santo, eu preciso do poder do Espírito Santo para transformar a minha vida. Não, Senhor, está pouco ainda, meu Pai, eu preciso ser mais santo, Senhor, eu preciso refletir a sua glória, Senhor, tem hora que eu perco o controle da minha vida, Senhor, tem hora que eu falo que não devia, Senhor, tem hora que eu acho como não deveria, Senhor. E veja só que o crente religioso apenas, ele não está preocupado com isso, porque ele cumpriu um mero ritual de ler um versículo, talvez um devocional que veio lá na revistinha ou na internet e diz, pronto, Senhor, já terminei as minhas atividades.
É apenas uma maneira de dizer para a religião dele: já fez a sua parte, agora você está liberado, você está satisfeito, você não precisa de mais. Enquanto a Bíblia fala orar sem cessar, enquanto a Bíblia fala enchei-vos do Espírito Santo, enquanto a Bíblia nos impele a olhar as pessoas e socorrer os aflitos, e orar por aquelas pessoas que estão perdidas, e anunciar o reino de Deus a cada momento da nossa vida, a todo instante. Então, queridos, nós não podemos estar satisfeitos, porque a satisfação gera crente religioso. E ponto final. Não somos crentes religiosos, somos crentes cuja relação com Deus tem que gerar uma transformação em nossas vidas. Relacionamento com Deus tem que mudar as nossas vidas, porque se eu me relaciono com Deus e continua sendo o mesmo cretino, o mesmo crápula, o mesmo mau caráter, não, peraí, para que está servindo então essa palavra se não transforma a minha vida? Nós precisamos, Deus, eu preciso ser transformado, Senhor. Isso é buscado por nós com dedicação, sabe, com essa ânsia, com esse desespero, com essa vontade de que realmente algo sobrenatural aconteça em nossa vida, e não ficar no mesmismo religioso, num continuismo, sem meta, sem desafio, sem algo que extrapole a situação do dia a dia. Queridos, não esteja satisfeito com a sua condição espiritual. Precisa de mais. Precisa de mais. Muitas vezes nós somos tão cruéis na censura, tão cruéis no juízo. Isso significa que nós precisamos mais de Deus. Não fica satisfeito. Precisamos buscar mais e mais de Deus. O texto conta que Neemias ficou insatisfeito com a situação de Israel. Por isso a Bíblia fala que ele chorou, lamentou, jejuou e orou. Olha aqui, quer dizer que a insatisfação com os resultados espirituais nos leva para mais próximos de Deus. O que aconteceu com ele? Olha quanta coisa aconteceu quando ele viu a situação de Jerusalém. Ele falou, não, meu Deus, não pode. E aquilo quebrantou de uma forma. Ele falou, Senhor, eu não posso ficar conformado com isso. Eu não posso ficar satisfeito com isso, Senhor. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que mudar. Neemias, ele trabalhava, gente, direto com o rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia. Ele era o copeiro do rei. Veja só, o copeiro era aquele que o servia, que colocava a taça de ouro na mão do rei. Esse homem tinha um privilégio que outros não tinham. Se nós olharmos bem a história, nós vamos lembrar que a rainha Esther, para falar com o rei, ela teve que fazer jejum e oração, porque tinha o dia certo de apresentar. Quem se apresentasse ao rei fora do dia certo podia ser morto. Agora, vocês estão vendo? O Neemias, o copeiro, ele podia ver o rei quando? Ele via o rei várias vezes por dia. De manhã, depois do café da manhã, no almoço, no jantar, à noite, ele estava diretamente com o rei, e aquilo gerava uma conversa, a ponto do rei falar assim, o que está acontecendo com você? Você está com o rosto assim, tão descaído, eu estou percebendo que você está triste. Olha a proporção da intimidade que tinha ele e o rei. Era um privilégio. Então Neemias tinha talvez uma condição cobiçada, não tinha poderes militares, mas a condição dele era melhor do que a dos generais, muito melhor que a dos generais. Mesmo assim, apesar dos seus privilégios, ele chorou de insatisfação. Falou, estou aqui na presença do rei, comendo do bom e do melhor, bebendo do vinho que o rei bebe, servindo ao rei. Meus irmãos estão na miséria. Meus irmãos estão em desprezo. Meus irmãos estão sendo humilhados. O templo está destruído, os muros caídos e os portões incendiados. Meus queridos, Neemias, ele era zeloso da lei, ele era zeloso da relação com Deus. Uma pessoa zelosa da relação com Deus, ele não consegue ver o seu próximo, o seu semelhante, numa condição deplorável, e ele sorri e dizer que está tudo bem. Não! Isso mexeu com ele lá no íntimo dele, no coração dele. Ou seja, ele precisava fazer alguma coisa, e como ele não sabia exatamente o que fazer naquela hora, sabe o que ele fez? Orou e jejuou.
Ele chorou, falou a tristeza autêntica, verdadeira, cada lágrima eram palavras indizíveis que ele apresentava a Deus. Falou: Senhor, olha lá o povo, e chorou por causa disso, e orou, e lamentou, e pediu a Deus misericórdia. Foi exatamente o que ele fez. Neemias estava insatisfeito, e olha só, essa insatisfação dizia para ele assim: você precisa fazer alguma coisa. Meus irmãos, essa é a mensagem da insatisfação. Faça alguma coisa. Não fique acomodado. Não fique de braços cruzados. A sua situação pode estar ótima, mas não é para isso que Deus te chamou. Deus tem missão. A insatisfação, ela gera em nós novas atitudes. Então, Neemias agora tem atitudes diferentes. A insatisfação nos leva à mudança de vida. O ritmo da vida dele foi mudado. A insatisfação nos leva à organização da nossa rotina. Aí lembro do nosso amigo aí, Benito, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A insatisfação gera rotina. Porque você olha ao seu redor, você fala: meu Deus, está quebrado, meu Deus, está faltando, está fora do lugar. A gente tem que ficar insatisfeito com isso. E a insatisfação nos leva a atitudes de organizar, de colocar no lugar, de consertar, de fazer a vida funcionar de maneira adequada. A insatisfação nos leva a nos envolver com as necessidades dos outros. Necessidade dos outros. Ou seja, estou vendo alguém que tem necessidade, o que eu faço? Então, a insatisfação fala: não, eu preciso fazer algo por essa pessoa. E ela acaba então fazendo. A insatisfação nos leva a criar soluções, a inventar. Veja só que as grandes invenções, as grandes descobertas foram feitas por pessoas insatisfeitas. Insatisfeitas. Thomas Alva Edison falou: não é possível. Não tem um filamento de lâmpada que fique aceso mais de 1 hora? Não é possível. E fez cerca de 5.000 experimentos para conseguir achar o filamento de tungstênio, que ainda é usado até hoje em muitas lâmpadas. Diz: essa aqui dura muito tempo, muitas e muitas horas, muitos dias. Mas por quê? Ficou insatisfeito. Então a insatisfação gera no homem uma atitude. A gente não pode ficar insatisfeito e não fazer nada. Não, nós ficamos insatisfeitos e agimos. Além disso, a insatisfação nos leva à oração, ao jejum e à presença de Deus de forma extraordinária. Neemias talvez não tivesse tido uma experiência com Deus como a que ele teve. Ele jejuou e ele orou com um objetivo específico, com algo contundente. E isso trouxe resultado para a vida dele. Porque todas as revoluções históricas nasceram da insatisfação de alguém. Veja só que quando o ser humano caiu em pecado, caiu em condenação e em estado de morte eterna, Deus olhou para isso e não ficou satisfeito. Por isso Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Porque ele olhou para nós, perdidos, mortos, separados. Deus falou: não estou satisfeito, eu tenho que fazer algo. E esse algo custou a ele muito. Que foi a limitação de Jesus na condição humana, a humilhação e aquela morte vergonhosa pela qual ele passou. Mas ele diz: eu preciso fazer algo. Eu não posso ficar satisfeito com isso que está acontecendo. Queridos, a insatisfação nos dá uma nova visão e uma nova missão. Após as suas atitudes de insatisfação, Neemias recebeu um propósito de Deus. Olha que coisa boa, meus irmãos. Recebeu um propósito de Deus. Olha só, do dia que ele recebeu a notícia, que ele começou a orar, e jejuar, e lamentar, passaram-se 4 meses. 4 meses, até que ele chegasse à presença do rei, para pedir permissão para ir a Jerusalém. 4 meses. Foram 4 meses de jejum e de oração. Foram 4 meses dizendo: Deus, o que eu faço? Deus, o que pode fazer? Eu estou aqui na corte do rei, eu não posso sair daqui, ele não me libera, Senhor. O que eu faço, meu Deus? O que eu faço? Então, aquele momento, aquela situação dele, foram 4 meses de jejum e de oração, até que houvesse aquela circunstância adequada. Gente, qual é a hora certa?
Qual é a hora certa? É aquela hora que é gerada em oração, que é gerada em jejum. E se nós entramos nesse caminho, na busca por uma resposta, na hora certa, Deus vai dizer, Deus coloca na nossa frente. E a iniciativa nem foi de Neemias, foi do rei. Ele falou: Neemias, por que você está assim triste? Ele estava em jejum e oração há 4 meses. Ô Neemias, o que está acontecendo? Eu falei: Senhor, como é que eu fico feliz? Olha lá a situação do meu povo, os sepulcros dos meus pais, olha lá violado, o muro caído, o templo destruído. Eu estou triste por isso. E aí o rei fala: o que é que você me pede, Neemias? Olha só se isso não é resultado da ação dele com Deus, de oração e de jejum. O rei falou com ele: o que é que você me pede? Ele falou assim: eu orei rapidinho aqui na minha mente, mas não é que Deus vai responder essa oração que a gente faz rapidinho. Ele tinha o que nós chamamos de lastro de oração. Ele tinha 4 meses de lastro na sua oração. Aí na hora que orou rapidinho, Deus falou com ele: pede o que você precisa. Ele falou: rei, eu gostaria de ir lá. Gostaria de ir lá para consertar, para mudar, para fazer alguma coisa. E o rei falou, não falou assim, vou pensar, falou assim: quando é que você volta? Ou seja, falou: lógico que você vai. Quando é que você volta? Não é? Ou seja, e o rei ainda falou mais: eu vou dar cartas para quem é dono da floresta, para quem toma conta da mata, para te dar madeira, para te dar pedra, para te dar sal, para te dar dinheiro, para te dar azeite, para te dar isso, aquilo, aquilo outro. Então, quando nós estamos insatisfeitos, Deus nos dá uma missão. E quando Deus dá missão, Deus dá recurso. Deus dá os meios. O caminho mais difícil era falar com o rei. Como é que ele ia falar com o rei? Senhor rei, estou precisando falar uma coisa com o senhor, mas eu estou com medo. Não, o rei que falou: o que é que você quer? Fala comigo. E a circunstância foi completamente mudada. Deus deu uma nova missão, uma nova meta de vida para ele. Determinou que ele reconstruísse. O povo estava numa relação corrompida com Deus. Então ele iria para reconstruir a relação do povo com Deus. Ele iria reconstruir o culto a Deus, que não havia culto, não havia celebração, não havia leitura da palavra do Senhor. Ele precisava construir a moralidade e o respeito, que o povo estava pervertido, inclusive escravizando os próprios irmãos, deixando pessoas passarem fome. Ele ia reconstruir os muros da cidade, ele ia construir a própria cidade. Ele foi esse governador de Jerusalém, ele foi governador daquele povo. Olha a missão que Deus deu para ele. Por quê? Porque ele ficou insatisfeito com a notícia que recebeu. Querido, em nome de Jesus, fique insatisfeito. Fique insatisfeito. Aquilo que contraria, aquilo que não vem de Deus, aquilo que não é abençoador, nós não podemos receber isso e falar: é assim mesmo, né? Não, recebeu a notícia da doença, fique insatisfeito. Recebeu a notícia de um problema, fique insatisfeito. E comece a agir. Mas pastor, não sei o que fazer. Ore e jejua, faça como Neemias fez. Ore, jejua e chore e lamente perante Deus, porque Deus é Ele que vai abrir os caminhos, é Ele que vai trazer as pessoas, é Ele que vai gerar os recursos. Nós temos que estar diante dele e falar: Senhor, eu quero fazer alguma coisa, Senhor, eu quero fazer algo, eu estou insatisfeito com isso, meu Pai, eu preciso fazer algo. E Deus então vai colocar diante de nós. Deus daria a ele, deu a ele todos os recursos. Todos os recursos. Então, a nossa insatisfação, ela move a mão de Deus como provedor. Senhor, eu estou insatisfeito, mas Deus é provedor. Deus é dono do ouro e da prata, para a glória do nome do Senhor. Sabe, gente, Deus vai nos dar novas missões aos que estão insatisfeitos. Vai dar novas missões. Seja ministério, talvez uma missão específica, oportunidade, novo ânimo, recurso, vai mandar reconstruir, edificar, servir. Ou seja, Jesus falou: olha, a seara é tão grande, os trabalhadores são poucos, mas tem muito trabalhador satisfeito. Tem muito trabalhador satisfeito. Então, o satisfeito, Deus não consegue usá-lo, porque ele fala: Deus, pode deixar, viu? Pode deixar, tá bom aqui. Fala: Deus, não tá bom não, Senhor. Não tá bom não, Senhor. Eu preciso ir mais adiante, Senhor, eu preciso ir mais além. Deus tem poderosamente muita coisa. A Bíblia fala, cantamos aqui, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse é o nosso Deus. Amém.
Ele dá recurso, Ele dá permissões e Ele dá meios necessários para fazer o que Ele determinou. Assim Deus nos dará o poder do Espírito Santo, para que as nossas vidas sejam reconstruídas sem pecados, sem culpas e sem derrotas. Para que a marca de Jesus em nós seja inconfundível. Para que toda pessoa, ao vir em nós a marca do Senhor Jesus Cristo, a marca do Espírito Santo, vai ser influenciado, vai ser comovido a crer nesse Deus Todo-Poderoso que nós cremos também. Amém. Neemias não podia estar satisfeito com a situação de Israel. Você está satisfeito com a sua vida? Está satisfeito com a sua relação com Deus? Está satisfeito com a sua vida de oração? Está satisfeito com o seu nível de santidade? Como é que está o seu índice de satisfação, principalmente nas questões espirituais? Como está? Como está a sua vida? Como está o serviço ao reino de Deus? Irmãos, orar e ler a Bíblia não é prestar serviço ao reino de Deus. Orar e ler a Bíblia é devocional, é próprio, é por mim. Senhor, o que eu posso fazer no seu reino? Qual o serviço que eu posso prestar ao Senhor? Não sei, pastor. Não sei. Então vou fazer como Neemias. Olha, o que é que te chama atenção? O que é que te perturba? O que é que te incomoda? Fique insatisfeito e comece a orar, a jejuar, a lamentar. E Deus vai abrir portas, como fez com Neemias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos orar. Vamos pedir a Deus. Fala, Senhor, me mostra, Senhor. Abre os meus olhos. De repente, nossos olhos estão cegos. Tem tanto motivo de insatisfação, mas nós estamos cegos. Tu está satisfeito, Senhor. Senhor, abre os olhos, Senhor. Abre os meus olhos. Que aí Deus vai abrir seus olhos. Você vai ficar insatisfeito. E Ele vai te dar missões. Vamos orar? Vamos falar com Deus por um instante? Cada um fale com Deus aí sobre a sua vida. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós, meu Deus, porque tantas vezes, Pai, o mundo, as circunstâncias nos sufocam, Pai, de tal forma que olhamos ao redor, meu Pai, e nos sentimos satisfeitos com aquilo que nós não deveríamos estar. Meu Deus, tem misericórdia, porque temos, Senhor, amigos, familiares, parentes, ó Deus, que ainda estão perdidos, Senhor, que ainda estão nas trevas, ó Deus, que não foram libertos, ó Senhor, como aquela situação de Jerusalém. Temos, ó Deus, pessoas no nosso convívio que estão, ó Deus, na miséria espiritual, Pai, que estão em desprezo espiritual. Oh, Deus amado, que não tem a cobertura do Senhor, por isso a casa está desabando, Pai. Por isso a casa está caindo, Senhor. A casa, Deus amado, está em desordem, Senhor. Oh, Deus, há tantas pessoas ao nosso redor nessa condição. E às vezes, ó Deus, nós mesmos somos acometidos desses males, Pai. E os males, ó Deus, vêm contra nós. Demônios, ó Deus, querem invadir nossa casa, Senhor. Demônios, ó Deus, querem trazer desordem ao nosso lar, Pai. E tantas vezes, ó Deus, achamos isso normal. Ficamos, ó Deus, acomodados com essas situações. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre os olhos, ó Deus, para que possamos enxergar, Senhor, tantos motivos de insatisfação que há, ó Deus, em nossa vida, ao nosso redor, em nós mesmos, Pai. Na nossa relação com o Senhor, ó Deus. Na relação com o reino do Senhor, Pai. Em relação ao serviço cristão. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos para que, ó Deus, assim como Neemias naquele dia foi tocado, foi chocado, foi impactado, Senhor. Ó Deus, que nós também sejamos, Pai, impactados de tal maneira, Senhor, que sejamos impelidos, ó Deus, a orar, a jejuar, a buscar do Senhor, ó Deus, uma solução, Pai, para que o Senhor mude a circunstância ao nosso redor, Pai, e que o Senhor nos use, Pai. Oh Deus, usa-nos, Senhor.
Usa-nos, ó Deus, como servos teus. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos teus. Usa-nos, ó Pai bendito, porque estamos aqui, Pai. Tira-nos da mediocridade, Senhor. Tira-nos, ó Pai, desse comodismo diabólico, Senhor. Tira-nos, ó Deus, em nome de Jesus, porque precisamos que as nossas vidas sejam transformadas de maneira revolucionária, Senhor. Não podemos ser apenas mais um na multidão, Senhor Deus. Precisamos carregar a sua glória, Pai. Precisamos refletir a sua glória, Senhor. Ó Deus, se isso está acontecendo em nós, Pai, nós não estamos satisfeitos, Senhor. Queremos refletir a sua glória, queremos proclamar o nome de Jesus. Meu Deus amado, estamos insatisfeitos, Senhor, porque, Pai, a nossa pregação tem sido nada mais do que, ó Deus, palavras persuasivas de sabedoria humana, Senhor Deus. Ó Pai, falta-nos, Senhor, a manifestação do Teu Espírito Santo, ó Deus. Falta-nos, ó Deus, a manifestação do Teu poder, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai, para que não vivamos apenas na palavra, Senhor. Precisamos ver, Senhor Deus, o mover do Teu Espírito Santo em nós. Precisamos ver, ó Deus, as ações extraordinárias do Teu Espírito Santo, Pai, conforme diz a Sua palavra. Mas nós não podemos viver de histórias, Senhor. Não podemos viver só de histórias, ó Pai. Precisamos fazer a história acontecer. Precisamos, ó Deus, que esses grandes feitos se repitam, Pai, em nossa vida, Pai, por nossa instrumentalidade, Senhor, por meio de nós, ó Deus. Nós não estamos satisfeitos, ó Deus, com isso, Pai, porque, Senhor, oramos pelo enfermo e o enfermo continua enfermo, Pai. Ó Deus, oramos pelo endemoniado, o endemoniado continua endemoniado, Senhor. Oramos pelo desempregado e o desempregado continua desempregado, Senhor. Oramos pelo perdido e o perdido continua perdido, Senhor. Meu Deus, nós não estamos satisfeitos com isso, Pai. Precisamos, ó Deus, que algo seja feito, Senhor. Precisamos, ó Deus, que o Senhor faça algo em nós, ó Deus, porque uma vida cristã, ó Deus, medíocre, ó Deus, e fracassada. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, meu Deus. Não foi para isso que nos convertemos a Cristo. Não foi para isso que nos entregamos ao Senhor, meu Deus. Não foi para isso, Senhor Deus. Não foi para isso, Senhor. Oh Deus, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Espírito Santo. Senhor, o que impede o Senhor manifestar em nós? Qual é, Senhor Deus amado, a nossa vida, Pai? Qual é a nossa satisfação, ó Deus, tão grande que impede a manifestação do Senhor? Ó Deus, declaramos aqui, Pai, estamos insatisfeitos. Totalmente insatisfeitos, ó Deus. Totalmente insatisfeitos. Precisamos que o Senhor, ó Deus, faça algo sobrenatural em nós e por meio de nós, Pai. Para que o Evangelho saia das quatro paredes, ó Deus. Para que nós, ó Deus, saiamos do comodismo e as pessoas possam de fato ver a glória do Senhor se manifestar na sua igreja. Para a glória do Teu nome, ó Deus. Ouve-nos e tem compaixão de nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus.